ela desaparece, ela esmiuça do nosso coração. A fé esvazia, porque quando o anjo lhe dá a declaração dada por Deus, ele duvida, e pela sua dúvida o anjo diz: tu emudecerás, tu ficarás mudo, até que o menino nasça, e o nome dele será João Batista. Perceba que a palavra João significa Deus é propício, ou Deus é bom ou favorável. Deus estava favorecendo a vida de Zacarias e Isabel, lhe concedendo a alegria de poder ter um filho, porque para o judeu eles usam o termo da palavra, a expressão ben, que é alegria na casa, filho é alegria na casa, e é a continuação da sua história. O que mais importa do que o ouro e a prata para o judeu era eles ter filhos, porque filhos significa a continuação da tua história. A tua descendência vai fazer com que os que virão após ti continuem se lembrando quem fora você e os seus feitos, amando de Deus, pela graça de Deus, pela unção de Deus, pela autoridade de Deus sobre a sua vida. E Deus estava sendo favorável a Zacarias. Deus estava mostrando: a sua fidelidade não foi em vão, o teu compromisso não foi em vão, a tua história será lembrada. Tu serás marcado por ser pai daquele que preparou o caminho para Cristo, daquele que preparou o caminho para o Messias, daquele que verdadeiramente começou a endireitar a nação de Israel. E veja, ele fica mudo. Os que estão por lado de fora do templo, eles se atemorizam, eles entendem que algo tinha acontecido, estava acontecendo lá. É por isso que o sacerdote, sempre quando ele entrava para fazer qualquer sacrifício ou qualquer culto a Deus, sendo do incenso ou qualquer outro culto, culto da propiciação, ele sempre andava com uma corda amarrada na sua cintura e um sino, porque se o sino parasse de tocar, significa que ele tinha morrido, porque o seu pecado era tão grave que Deus tinha lhe consumido. E de repente eles veem que está demorando, só que o sino continua tocando. Eles entendem: algo sobrenatural está acontecendo. Há uma manifestação divina dentro do templo. Deus preparou este dia para marcar a tua história. Enquanto a sua fé estiver em ação, pode ter certeza, Deus vai agir em teu favor. É por isso que Jesus disse: se a sua fé for do tamanho de um grão de mostarda, e disser para a montanha que ela se mova ao outro lado, ela se moverá. A mostarda, a semente dela é o menor grão, mas quando ela cresce imensa. Entenda bem, por mais pequena que seja a sua fé, se você colocar em ação, um milagre extraordinário há de acontecer sobre a tua vida, porque Deus, ele atende o seu favor. E veja, quando o menino nasce, chega o tempo da promessa nascer, os vizinhos, eles vêm até a casa de Zacarias, questiona Isabel, sua mãe, para entender qual era o nome do menino, para saber. E ela disse: João. Eles questionam porque não tinha ninguém da sua família com este nome. E eles vão perguntar ao pai. Ele diz em sinais e pede um bloco de anotação. Quando chega, ele escreve: João. Após escrever, a sua língua se envolve e ele fala: será João. Todos se glorificam o nome do Senhor, todos sentem a presença de Deus, todos entenderam que algo sobrenatural Deus iria fazer através da vida daquela criança, e eles contemplaram que verdadeiramente Deus iria se revelar à sua nação através daquele menino. E toda a circunvizinhança ficou sabendo do feito a qual Deus havia feito na casa de Zacarias. E veja que o segundo ponto, a segunda autoridade é a autoridade da fé, porque devido à fé de ambos, tanto de Zacarias quanto de Isabel,
12 anos de idade, ele é levado ao deserto. No deserto havia uma tribo separatista chamada Essênios, homens que estudavam a Torá, a Taná, e eles faziam várias cópias. E todas as vezes que eles iam escrever o nome Senhor ou Adonai, eles se banhavam, sinal de purificação. Só que a palavra batismo já era muito usada no termo batismo no passado, que significava lavar. O batismo já era uma palavra empregada. Só que muitos estudiosos entendem que João, ele viveu no deserto com os essênios. É por isso que quando ele se apresenta já mais velho, ele traz o batismo, porque ele entendeu que aquele ato de purificação era necessário para a vida do homem. Nós temos que nos purificar, nós temos que nascer de novo. O homem que vivia outra hora no pecado, encontrando a Cristo, ele é purificado, ele é transformado. E essa ação de purificação ele traz quando ele se apresenta no deserto, pregando uma palavra com autoridade e poder. E a palavra de João qual era? Raça de víboras, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Só que muitos não entendem que a mensagem de João, por mais dura que fosse, não era que João não tinha intelecto, mas era por João ter, que ele começa com autoridade, porque ele sabia que se ele não preparasse o caminho, se ele não endireitasse a vereda, o povo não estaria preparado para receber Cristo Jesus, porque a palavra de Cristo ainda foi mais dura, foi mais incisiva. Nós vemos, porque o problema é que nós olhamos muitas vezes os milagres, só que nós não olhamos o contexto do milagre. Vai, não pegues mais. Certa feita ele está pregando uma mensagem. Havia 70 discípulos e mais a multidão, e todos vão embora. Ele olha para Pedro e diz: tu também não vai? Pedro olha e diz: Senhor, para onde irei se somente tu tem palavras de vida eterna? Essa palavra confronta o meu pecado, essa palavra me direciona a viver em santidade, essa palavra me restaura. É essa palavra que eu necessito, porque na minha natureza humana eu sou falho, eu sou pecador, eu sou miserável. Se eu não tiver uma palavra que confronta a minha alma, eu não serei liberto, eu não serei livre, e eu tenho a necessidade de ouvir essa mensagem. Aleluia. Pedro teve um entendimento. Senhor, o que tu está pregando é para a minha salvação, é para a minha libertação. E Pedro só vai ter esse entendimento verdadeiramente quando Cristo, ao terceiro dia, ressuscita, e com o corpo ressurreto, ele se apresenta a ele na orla da praia e vai indagar 3 vezes: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, as 2 primeiras vezes disse que ama, na terceira ele disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. O Senhor estava curando a ferida de Pedro, por ele haver negado o Senhor 3 vezes, porque até então o medo era maior, porque até então a sombra da morte o assolava. Mas quando ele entende o que Paulo nos disse, que viver é lucro, mas o morrer é estar com Cristo, aí Pedro verdadeiramente é curado. Aí Pedro verdadeiramente entende o propósito de cada palavra que o Senhor Jesus apregou, e ele entende isso com prazer, e ele começa a trazer este evangelho ao conhecimento de todos. E veja que a fé que eles tinham determinou para que o Senhor ouvisse a oração de Zacarias. Por mais que o mundo ele possa procurar várias opções e vários meios de salvação, nós sabemos qual é o meio. Há o hino da harpa de número 243 que diz que o homem meios de salvar ele inventa,
clama e roga em seu favor. Mas só há um meio verdadeiro. Este meio é a palavra viva, é Jesus Cristo, é pela tua santa palavra, porque a palavra nos ensina verdadeiramente como devemos estar perante o Senhor, porque a nossa percepção e a nossa carne vai sempre ao contrário, ela sempre vai ser favorável a nos afastar de Deus. A palavra de Deus vai nos revelar que o inimigo ele é pai da mentira, que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas são em pequenas ações que ele faz tudo isso. A maior ação que ele faz isso é sorrateira. E qual é? É nos afastar da presença, é nos tirar de Deus, porque ele sabe que nós ficamos vulneráveis a qualquer ataque que ele der. Ele sabe que se nos tirar da presença, nós seremos algo fácil em suas mãos. E é o que ele mais vem fazendo, tirando tempo, porque tempo é prioridade. Ele tira Deus como nossa prioridade, e nós priorizamos outras coisas ao invés de Deus. E quando essas outras coisas se tornam prioridade, Deus é deixado de lado. E quando nós percebemos, o Senhor já está longe. E perceba que a palavra Zacarias significa Deus se lembrou. E o que fez Deus se lembrar da oração de Zacarias, como o anjo diz? A sua oração chegou ao céu. O que fez? Foi a sua fidelidade, a sua proposta de não seguir o mundo, de não seguir os outros sacerdotes, a sua proposta de seguir a palavra, de fazer aquilo que a palavra de Deus ordenava, o seu entendimento de quem ele era, de fato, perante o Senhor. Como foi dito aqui pelo nosso obreiro Josué 3, e eu farei com que Israel contemple quem tu és. Ele entendeu e ele queria ser contemplado não pelos homens, não pelo rei Herodes o Grande, mas ele queria ser contemplado pelo verdadeiro rei, o rei da glória. E isso fez com que a sua oração fosse atendida e Deus se lembrasse de Zacarias. Deus se lembrou pela sua fidelidade. Isabel, Deus prometeu e Deus cumpriu. Nós não podemos deixar que de forma alguma as frustrações, as preocupações, as aflições do dia a dia roubem a nossa promessa. Aquilo que Deus prometeu, ele é fiel para cumprir. Só que a nossa perspicácia tem que ser clara, o nosso posicionamento tem que ser exclusivo. Porque enquanto estivermos posicionados, Deus se lembrará, Deus se lembrará, Deus se lembrará de ti. Terceiro ponto para finalizar: a autoridade dos céus ou a autoridade divina. Veja que em seu nascimento todos questionavam o seu nome, mas um milagre acontece ali. Deus destrava a língua do seu pai, logo naquele momento, para dizer que ele se chamaria João. O primeiro milagre. E perceba comigo que um nascimento improvável já era um fato do que Deus queria fazer. Porque mesmo o seu pai não falando, o Senhor já tinha delegado o nome. Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, vem dizer que Deus, mesmo antes de nós estarmos no ventre, Deus já tinha nos chamado pelo nome e pela nação, já tinha dado como profeta, porque Ele já tinha santificado. Aquele que Deus santifica, a proeza de milagres há de acontecer através da vida dele. E veja, quando ele se apresenta no deserto Jacã, se cumpre a profecia de Isaías 40, versículo 3: vós que clamam no deserto, preparem o caminho do Senhor e direitai as suas veredas. O que João estava fazendo é endireitando o prumo da nação, era endireitando o caminho, porque os seus caminhos tortuosos estavam tirando o povo da presença, estavam tirando o povo da santidade. O que é interessante é que eles estavam dentro da cidade santa. Eles iam
iam até o templo santo para adorar, mas a presença santa não estava com eles. E de repente, o Senhor usou o nome e endireitai o caminho. Santifique, porque sem santidade é impossível ver a glória de Deus. Todos os processos que nós passamos de dores na nossa vida são gerados por erros nossos. Mas quanto mais nós buscamos a santidade, mais nós nos aproximamos de Deus. E quanto mais nos aproximamos de Deus, Ele testifica sobre cada um de nós. Ele testifica sobre nós. E é neste momento que nós temos a certeza: e Deus se lembrou de mim, e Deus se lembrou de nós. Não pare, não desista, porque Deus, Ele se lembrará de você. Deus essa noite te trouxe aqui para você ter uma certeza: Ele se lembrou de ti. Se coloque de pé. Tenha uma certeza, por mais que as circunstâncias